Não é novidade para ninguém que o Twitter é uma das redes sociais mais populares da atualidade. Durante vários momentos do dia, seu serviço principal, que é a timeline, recebe milhões de usuários simultaneamente. Para cada um desses usuários, são feitas diversas chamadas para um servidor, que solicita os dados para o banco de dados principal, que lá fica salvo todos os dados em disco. E depois esses dados são retornados para que a página do usuário seja carregada com os novos tweets. E apesar disso fazer muito sentido, não é só dessa maneira que trabalha o Twitter. Para o Twitter, que tem milhões de usuários acessando simultaneamente, você precisa de um sistema um pouco mais complexo para lidar com essa enorme quantidade de chamadas, porque senão logo você acabaria caindo num grande problema de gargalo. E para lidar com essa situação, o Twitter também usa um sistema de cache, em que parte dos dados ficam em memória e isso otimiza muito a velocidade com que as informações chegam ao cliente. E todo esse sistema é feito utilizando um SGBD chamado Redis. O Redis é um banco de dados NoSQL que tem sua estrutura muito parecida com o objeto JavaScript no dicionário do Python. Essa tecnologia não armazena informações em tabelas, mas sim uma estrutura chave-valor muito simples, que consiste de um conjunto de chaves únicas que apontam para certos valores. Para começar a utilizar o Redis é muito simples, você pode se atentar no começo a apenas dois comandos. Um chamado set, que é usado para definir as suas chaves e atribuir valores a elas. E o comando get, que é para poder pegar o valor de alguma determinada chave. Uma peculiaridade do Redis é que toda a informação fica guardada na memória RAM. E isso limita a quantidade de informação que você pode armazenar e a torna volátil. Só que por outro lado, deixa o banco de dados extremamente rápido, já que você não precisa ir até o disco toda vez que precisar pegar uma nova informação. E essa questão de ser volátil pode acabar assustando muitas pessoas, porque você tem um banco de dados, mas a qualquer momento as informações podem ser perdidas, já que estão na memória RAM, né? Só que o Redis, ele tem um sistema chamado Snapshot, um sistema de snapshots, né? Que é feito para lidar com isso, mas isso não vem ao caso no momento. E uma pergunta que acaba sendo feita bastante, né? Por que utilizar o Redis em vez de outros bancos de dados, ou um banco de dados SQL, por exemplo? E para poder entender isso, é importante perceber que o cache, para atender seu propósito, precisa ser muito rápido. E ele não tem necessidade de buscas complexas, que nem um banco, um MySQL, por exemplo, ofereceria. Então, utilizar um MySQL, um Postgres ou um Mongo, por exemplo, não seria necessário, porque você não vai utilizar essas buscas complexas e você não vai ter aquela velocidade que o cache exige. Então, nesse caso, o Redis é uma escolha ideal, porque em adição à velocidade por estar em memória, ele não faz queries, joins, entre outras coisas do tipo. E é óbvio que isso vai acabar limitando suas opções de modelagem de dados, só que por outro lado, as suas operações de busca e escrita são extremamente rápidas. E olhando esse gráfico mesmo, dá para perceber a diferença absurda que tem do Redis e do Memcached, que são eh, os bancos, né, que são dedicados a isso, em comparação a outros como o Cassandra, o Mongo, o MySQL. A diferença é muito grande. Então, sem esse tipo de tecnologia, seria inviável para o Twitter não sobrecarregar suas redes e servidores, e isso afetaria muito a experiência dos usuários. E dá para perceber que o Twitter dá muita importância para o seu sistema de cache, olhando a quantidade de recursos que ele aloca apenas para a sua timeline, tirando todo o resto do site. E para finalizar, eu acho importante citar que dificilmente você vai usar o Redis sozinho. 99% das vezes terá outro banco de dados junto para fazer o armazenamento principal e o Redis será útil para lidar com cache, com live chats, leaderboards, machine learning, analytics em tempo real, entre muitos outros exemplos. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o Redis e o Twitter. Muito obrigado.